Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje das faces de movimento. O tecido conjuntivo que envolve o músculo e que se liga principalmente, se conecta aos músculos e participa de forma ativa, principalmente na transmissão de força e coordenação do movimento. Vamos falar um pouquinho das fascias que envolvem e organizam o músculo, as fascias intramusculares. Eu tenho o epimísio, o perimísio e o endomísio. O endomísio envolve cada fibra muscular. O perimísio envolve um fascículo de fibras musculares e o epimísio envolve um músculo. Essas fascias têm uma característica principal na sua constituição, sua análise histológica, de uma rica quantidade de elastina. Quando a gente faz um exercício, o músculo tende, principalmente com carga, ele tende a inchar e essa fascia permite essa alteração de volume do músculo. Fora essa, eu tenho a fáscia profunda, que é a fáscia que envolve grupos musculares. É como se fosse um maestro que vai coordenar uma orquestra, grupos musculares, para uma determinada função. Essa fáscia profunda, ela é de característica histológica com menos fibra elástica, porque a principal função dela é garantir uma diminuição de gasto energético, uma transmissão de força para que o movimento possa acontecer sem problemas. Essa fáscia, essa junção das fáscias intramusculares com as fáscias extramusculares, elas se juntam formando os tendões, os ligamentos, as aponeuroses e todas as estruturas do corpo. São contínuas essas estruturas. Para quê? Para eu gastar menos energia. Então, por exemplo, um movimento que eu começo, como um movimento de salto, que eu começo jogando meu peso no chão, a força que o chão me devolve, eu vou usar para o próximo movimento. Isso é uma função primordial das fáscias de movimento. Outra função chave importante dessas fáscias de movimento é controlar as coordenações musculares. A fáscia de movimento, ela tem uma pré-tensão. As células da matriz extracelular, do tecido conjuntivo das fáscias de movimento, elas têm fibroblasto, miofibroblasto e células de musculatura lisa, que têm poder de contração, gerando uma tensão passiva dessa fáscia. Essa fáscia, ela conecta o músculo dentro com todos os músculos de fora. Ela é contínua e ela tem uma pré-tensão. Essa tensão não é estática, ela é dinâmica. À medida que a gente vai movimentando, essa tensão vai se redistribuindo no corpo. Para quê? Para que eu não precise do cérebro para ficar movimentando o tempo todo. E o mais interessante dessa relação do sistema nervoso é que a gente não precisa do cérebro para controlar o movimento. O movimento acontece por redistribuição de tensão da fáscia de movimento, que coordena as contrações musculares. Para que o cérebro serve então? O cérebro serve para controlar as condições iniciais do sistema. Um exemplo clássico disso, uma pessoa com AVC, com um acidente vascular cerebral, ela se encontra, algumas delas, num padrão flexor. Esse padrão flexor é a condição inicial do sistema. Depende do cérebro. Depende do sistema nervoso central. Por isso que o movimento dela é alterado, diferente das pessoas que têm uma condição inicial do sistema íntegro. E os receptores neurais, por exemplo, os próprios receptores que têm a ver com o movimento, que a gente fala, por exemplo, o fuso muscular, ele fica onde? No músculo? Não, ele fica principalmente no perimísio. No músculo, na fibra muscular, não se encontram quase nenhum receptor de nocicepção, terminação nervosa livre, que é um receptor polimodal que informa para o cérebro estímulos perigosos que podem gerar ou não dor. Esses receptores não ficam no músculo, ficam também no tecido conjuntivo. Daí a importância de saber, de entender e de estudar. Tanto a propriocepção quanto a interocepção, que são os nossos receptores, ficam no tecido conjuntivo. Qual é a função disso tudo? O cérebro e o sistema nervoso periférico
controlar as condições iniciais do sistema para que a transmissão de força e a biotensibilidade aconteça de forma harmônica, com uma menor carga alostática. Grande abraço a todos e a gente vai se falando.